O tema da mensagem hoje, irmãos, a revelação da sabedoria de Deus. Ontem, no nosso primeiro culto, nós falamos sobre a primeira bandeira do Evangelho. Nós dizíamos ontem, eu vou repetir hoje, nós somos pentecostais, então cremos na atuação do Espírito Santo, cremos na cura divina, cremos que Deus opera hoje maravilhas como no passado, cremos que o Senhor faz tudo aquilo que a palavra diz que Ele faz. Mas nós temos duas bandeiras principais, que é anunciar nesse ministério, através dele, o amor de Deus, através do plano da salvação, através da graça infinita do Senhor, que nos resgata de toda maldição, para estar sempre com o Senhor. O amor de Deus revelado ao mundo, através de Jesus Cristo. E também a sabedoria de Deus, que nos conduz a uma caminhada mais tranquila, não é sem luta, não é sem batalha. Lembre, no mundo tereis aflições. Mas quando nós adquirimos a sabedoria de Deus, nós vamos aprendendo ao longo do tempo a fazermos melhores escolhas. Amém? Então eu vou pedir em nome de Jesus para que você esteja atenta à palavra de Deus. Não converse com ninguém, não tire a atenção de ninguém, não permita que ninguém tire a sua atenção. Esteja focado em nome de Jesus. Tema da mensagem: a revelação da sabedoria de Deus. O texto principal para nós, quando falamos de sabedoria, é exatamente o que se encontra em Provérbios, capítulo 4, verso 7, que diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Amém? Mas hoje eu gostaria... Amém, irmãos? Amém. Amém. Mas hoje eu gostaria de que você guardasse alguns princípios importantíssimos. O primeiro deles é que servir a Deus não é ter uma fé irracional. Alguns acham que nós que somos da fé vivemos uma fé cega, uma fé sem embasamento, uma fé sem princípios, e não é isso. Atenção que eu quero te falar nessa noite. A nossa fé, ela não é uma fé irracional. Ela tem lógica, ela tem princípios que eu gostaria de nessa noite compartilhar convosco, em nome de Jesus. Amém? Marcos 22, verso 36 diz: o homem chamou para Jesus e falou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em outras versões fala entendimento. Todo entendimento. Então aqui é claramente, irmãos, um indicativo de que nós não deixamos o raciocínio de lado, que nós não deixamos a compreensão de lado, porque o próprio Senhor Jesus disse: você vai amá-lo, e esse amor vai ser também baseado em entendimento, em compreensão, em sabedoria. Amém? Isso está claro? Mas a Bíblia também nos diz que existem algumas formas de nós aprendermos. E aqui eu separei duas que eu considero importantíssimas, não são as únicas. Eu não diria até que nem são as principais, mas são muito importantes. Aprender ouvindo e observando. Eu poderia colocar aqui estudando, lendo também. Mas quando nós ouvimos, e aqui não é escutar somente, porque você pode escutar uma pessoa e não dar ouvidos a ela, e nada descer para o seu coração. Aqui fala muito mais de atender, de compreender e atender aquilo que você está ouvindo e também observando. Veja aqui o que diz Romanos capítulo 12, no verso 1 em diante. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos, ou vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? É o quê, irmãos? Culto racional significa um culto com razão? Não. É com razão, com entendimento, amém? E o verso muito conhecido, você sabe que eu amo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não é possível que alguém experimente a vontade de Deus sem compreendê-la. E para compreendê-la, eu preciso que a minha mente antiga, baseada nos preceitos seculares, mundanos, sejam transformados e convertidos segundo a vontade de Deus. Amém? Bom, vamos voltar para Provérbios 4. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Provérbios 4, que vai ser o nosso texto de base. Nós vamos para outros e voltaremos para ele. Então, nos outros você lê na projeção, e no central você acompanha na sua Bíblia, né? No texto principal. Provérbios capítulo 4. Salomão expressando o que aprendeu com o seu pai Davi. Lembre e guarde isso: princípio de aprendizado através de ouvir e observar. Tudo bem? Diz assim: ouvi, filhos, Salomão aconselhando, ouçam o quê? A correção do pai, e estai atentos para conhecerdes o quê? A prudência. Então atenção, ouça o conselho, né? Que é a correção. Ouça, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Como assim, pastor? Porque muitas vezes você não vai ser corrigido, outro vai ser corrigido, mas estando atento você vai perceber que aquilo que foi corrigido no outro também pode ser uma correção que sirva para si. Você não precisa errar também, experimentar o mesmo erro para aprender. Você pode aprender observando a quem já errou. Tá claro? Verso 2: pois dou-vos boa doutrina, bom ensinamento. E Davi diz a Salomão: não deixeis a minha lei. E ele fala: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Vamos ver um pouquinho aqui, irmãos, sobre a paternidade e o discipulado. Porque quando ele fala ouçam, filhos, ele não está dizendo apenas de filhos consanguíneos, de descendência, mas também de filhos na fé, filhos espirituais. Em 2 Reis capítulo 2, verso 12, é dito: na hora que Eliseu é levado aos céus num redemoinho, uma carruagem de fogo, Eliseu, que estava sendo treinado para ficar no lugar de Elias, ele disse, ele clamou, ele expressou, ele gritou: meu pai, carros de Israel e o que? E seus cavaleiros. Olha a expressão de Eliseu em relação a Elias. Ele disse meu pai. Mas Elias era de fato seu pai? Não. Quando Elias encontra Eliseu já era adulto, mas houve ali um vínculo, criou-se, estabeleceu-se um vínculo de paternidade espiritual, que Eliseu reconhece e clama dizendo meu pai, meu pai. O que é interessante, que isso também aconteceu com o próprio Eliseu. Em 2 Reis 13, verso 14, diz o texto que Eliseu estava doente da sua doença que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse o quê? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A mesma coisa. Então você observa que aquilo que Eliseu vivenciou, expressando para o seu tutor, agora o rei de Israel, reconhecendo a autoridade espiritual de Eliseu, diz a mesma coisa com o profeta. Amém, irmãos?